academia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira e eu tô aqui hoje, by myself, sozinha, porque vai ser um papo de mulher para mulher. Eu gosto disso. Até tirei o Paulo, falei assim, Paulo, hoje o negócio é comigo. E vai ser sensacional, porque eu trouxe uma mulher, eu ia falar um palavrão, mas eu não posso, porque o horário não permite. Mas é uma mulher que eu tenho uma admiração e um orgulho de ser amiga. E o que eu já aprendi com ela, eu quero trazer isso para vocês. Ela já esteve aqui uma vez, mas ela tá vindo com uma nova versão, 2.0. Esta pessoa que eu trouxe aqui para vocês, ela é premiada pela revista Caras como profissional de marketing do ano. Ela é TEDx Speaker. É isso? Eu falei certo? TED Speaker. Isso aí, tem gente que fala TEDx, tem gente que fala TED, mas tá certíssimo. Tá certíssimo. TED Speaker, que não é para qualquer um. Ela é publicitária, tem 8 anos de experiência especializada em marketing de conteúdo, influência e social media. Ela também dirige uma escola de social media dedicada a mulheres. Falei que é um papo de mulher para mulher aqui, ó. E já tem impactado mais de 1.500 alunas. Ela lidera a agência Branding Digital e qualquer semelhança com o trocadilho com o nome dela aí é mera coincidência, que já faturou mais de 15 milhões de reais. Com um portfólio de mais de 1.500 clientes, ela é uma referência no mercado e traz sua expertise para temas cruciais como narrativas intencionais para gerar vendas e posicionamento estratégico, que eu vou perguntar muito disso para ela agora. E eu tô aqui com a minha querida Brenda Lezier. Brenda, muito obrigada por você estar aqui de novo. Você esteve aqui há um ano atrás. Foi. E agora você tá aqui de novo. Além do seu look, que está totalmente diferente, você é uma nova mulher, além de mais bonita, você tá muito mais confiante, o teu brilho mudou, assim, muda tudo quando a gente faz uma transformação também no visual, né? Você sentiu isso? Mudou muita coisa? Pra você que tá me conhecendo agora, ou pra você que assistiu o nosso primeiro episódio, que inclusive bombou, né? Bombou, a galera foi comentou ótimo, muito, foi muito legal. legal. Mas eu volto, gente, com 20 quilos a menos. Mas não são só 20 quilos a menos, né? É isso que eu queria saber de você. O que muda mudou? tudo. Muita gente me pergunta, como que foi esse foco? E aí, do nada, né? 20 quilos a menos, muitos resultados, muitos clientes, novas premiações, um TED, tudo é verdade. junto. De um ano pra cá foi uma reviravolta na sua vida. Que legal. E eu ouvi um feedback de uma familiar, inclusive. E que na época eu levei muito mal, mas que hoje eu só tenho gratidão a ela por ter me falado isso. Ela me falou o seguinte comentário, Joyce: você vai explodir na sua gordura. Uau! Onde você vai chegar? Uau! Porque já você não ouviu tem isso de uma mais pessoa onde. próxima. De uma pessoa muito próxima. E isso te e aí pegou? Pensa, só que eu nunca fui de me importar com o resultado. E como eu foquei muito, apesar de ter 29 anos, minha vida foi dedicada desde os 15 pro trabalho. Quando você foca muito, dá resultado. Sim. Então, apesar de estar acima do peso, como eu tinha muito resultado profissional, aquilo me blindava. Podiam falar que eu tava gorda, podiam falar que eu tava acima do peso, mas os meus resultados, eles falavam por si só. Certo. Resultados profissionais. E aí, quando eu ouço aquele comentário, aquilo veio de uma forma que me trouxe vontade de emagrecer e de cuidar do CPF. Então, toda vez que eu tinha vontade de desistir, ou de não ir treinar, ou de desistir desse processo do emagrecimento, você lembrava dessa vinha esse frase. comentário: você vai explodir na sua gordura. E aquilo ficava, e aquilo me dava mais força. E quando a gente compara esse comentário com os haters, né? Porque é o que trava muita gente no digital, verdade, com medo do julgamento, com medo do que as pessoas vão falar, com medo do outro. Cara, quando a gente começa a enxergar o lado bom da moeda e trazer isso como foco para gravar,
pra se posicionar na tua vida como sim, pessoa. sim. Porque posicionamento não é só na rede social, né, Joyce? Não. É você se posicionar na sua vida. O seu dia a dia é um posicionamento, Exato. né? Até onde você vai pelo seu cliente, que tipo de coisa que você aguenta, como que seus funcionários te tratam, como sua família te trata, como seu marido te trata. Isso também é posicionamento. Exatamente. Então eu peguei esse feedback com muito carinho e eu usei ele 100% Ou seja, ao meu você ficou favor. totalmente desprendida de ego, de Muito. tudo. Totalmente. Que é importante, porque nem todo mundo consegue digerir isso do jeito que você digeriu, né? E pra você que tá nos assistindo, que às vezes tá acima do peso, mas que relaciona isso com a falta de dinheiro, a falta de resultado, e você vê todo mundo fazendo e acontecendo, porque o digital é isso. Se você não toma cuidado, você tá sempre se comparando. E é a doença do século, né? Que é a comparação. Você tem que usar essas questões para tua própria motivação. E foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, de quebra, 2025 tá sendo o ano da minha vida. Que legal. Da minha vida. Eu nunca mais quero voltar para a versão Brenda do passado. Que legal. E se eu já tinha muito resultado no profissional, imagina agora. Todas essas questões, elas só estão me fortalecendo para onde eu quero chegar. Eu tô muito mais preparada. Né? Sim. Porque é isso, às vezes a gente quer tanto resultado, mas a gente não tá preparado. Não. Né? Eu já queria muito um TED, desde criança assisto os vídeos do TED, Oprah e tantos nomes incríveis que passaram pelo TED. Sim. Só que eu não estava preparada. O que eu ia fazer? Não era a hora ainda, não era a hora. Né? E às vezes a gente atropela o processo. A gente atropela. Atropela. Então eu vejo que hoje, cada coisa que acontece, sejam coisas boas, coisas ruins, eu vejo que eu estou 100% preparada. E é isso, né? Eu faço muita meditação, entrei muito nessa conexão com Deus. Foi o ano do meu batismo também. Eu vi. Então foi um ano, assim, de transformação de 0 a 100. Da água pro vinho, em todos os pilares da minha vida, Joyce. Emocional, a minha fé, a minha relação com o meu corpo. Tudo. Todas as áreas da sua vida. Você acha que, às vezes, para você ter um resultado, você tem que ter aquele dia do chega e falar assim, chega, acabou. Eu vou mudar tudo isso. É assim que é o processo? Pra mim foi assim. Você tem que mudar radical. Foi assim. Tem que ser radical. Porque eu só estava me afogando em mais trabalho. Obviamente que se você só faz isso, o dinheiro ele aparece. Sim. Você só foca no trabalho. Não tem como não ter resultado. Tudo aquilo que a gente foca expande. Sim. Então eu só focava no trabalho. Eu não sabia nem quem era a Brenda CPF. Se você me perguntasse, Brenda, qual que era teu hobby? Eu ia falar, trabalhar. Mas assim, Brenda, até de final de semana... Porque a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente acredita que aquilo é uma diversão. Exato. Mas não é. O trabalho tem toda uma responsabilidade, uma carga emocional, uma carga de intensidade muito forte. E por mais que a gente ame fazer o que a gente faz... É um trabalho. Tem que ter limite. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que ter um lazer, você tem que ter uma igreja no fim de semana, seja lá qual for sua fé, mas você precisa ter todas as áreas da sua vida equilibrada. Então tem finanças, trabalho, casa, filhos para quem tem filhos, casamento, a conexão com Deus... E o lazer. Então, assim, tudo isso tem... E a saúde também, que é muito importante, né? Muito. E como que eu fiz, Joyce? Eu me vi com muito resultado no meu profissional. 2024 foi, sim, um ano onde a gente cresceu mais de 300%. Estive também em grandes palcos. Tudo do profissional, não tenho o que falar. Mas eu estava com 20 quilos a mais. Eu estava doente. Eu tinha crises de enxaqueca todos os dias. A ponto de não conseguir abrir o olho, porque eu me alimentava muito mal. A minha relação com Deus estava completamente desalinhada, afastada. E aquilo estava no meu olhar. Então, hoje eu vejo essas fotos de antes e depois, que parece só um antes e depois, mas que tem muita história por trás, tem muita coisa. Falo, quando a gente perde, né? Quando a gente tem essa intenção de emagrecer ou de mudar, não é só a estética. A estética eu acho que é a pontinha do iceberg, mas tem tudo que envolve isso, né? Logicamente, a gente se sente mais bonita, claro. A gente consegue comprar uma roupa menor, uma roupa um pouquinho mais justa. Isso faz a gente se sentir mais bonita, né? Mais, eu não posso falar mais desejada, porque somos mulheres casadas, mas assim, nos deixa mais confiantes. A nossa autoestima sobe. Mas é muito
muito além disso, É muito. né? É muito além disso. E talvez essas mulheres que estão nos assistindo hoje, elas estejam passando exatamente por isso. E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz isso em janeiro desse ano, mas que elas podem aproveitar que estamos na metade do ano e que ainda dá tempo. Dá tempo, Sempre dá nossa, tempo. sempre dá Não tem tempo. essa de, vou esperar segunda. Você pode Não. recomeçar numa quinta, numa sexta, Vou num esperar sábado. segunda, vou esperar o mês que vem, vou Exato. esperar a semana que vem, vou esperar o fim do ano. E a aí gente tá você- sempre adiando. Exato. E aí, o que eu fiz, Joyce? Não sei se você já passou por isso, mas eu fiz uma roda da vida mesmo. De todas as áreas da minha vida. A parte emocional, a minha relação com o meu marido, a minha relação com os meus pais, a minha relação com a minha família, a minha relação com Deus, o meu corpo, os meus resultados, a minha gestão, a minha parte como CEO. Joyce, foi um planejamento meu comigo mesma. Que De legal. tudo. E aí eu fui muito sincera. Aham. No meu corpo eu tô nota 2. É Isso, aquela eu tô roda nota que aqui. você vai pintando Exato. as listrinhas assim pra você ver. Exato. E você E faz um aí, gráfico, né? eu amo ser desafiada. Eu amo um desafio. Se você falar, eu duvido, Brenda, eu vou e faço. É. Eu adoro ser Aham. desafiada. E aí, o meu terapeuta, que já faço esse tratamento há 4 anos, que tem que ter, né? Tem A que gente tem que ter esse né? momento. Antes era tão... Antes era vergonhoso falar eu faço terapia. Hoje em você dia é podia ser primordial. A gente tem que fazer taxada pra como lidar com maluca, quem né? não faz, né? Verdade. Brincadeiras à parte. Só que aí ele falou assim, eu falei, Beraldo, me ajuda com uma coisa. Eu coloco roupa de academia. Por que eu tenho tanto resultado na minha vida profissional e eu não consigo de jeito nenhum emagrecer? Por que eu coloco a roupa e eu não vou? Aí ele falou, Você "Cara, chegava aí, eu colocar, falava se isso, preparar pra ir pra e eu academia e não não ia, ia. travava. O dia inteiro eu tava na frente do meu computador. Eu não conseguia, Só de mais um jeito nenhum. e-mail, só mais um e-mail. Aquilo me travava. E aí ele me deu uma dica que, assim, mudou a minha vida. Você gosta de desafio, né? Por que você não fala isso de forma pública? Fala isso com os teus seguidores de uma forma pública. De uma Tipo, forma de que as você pessoas... fazer Exato, se comprometer um compromisso com... público. Caraca. Faça um compromisso público Aham. hoje de que você vai perder 10 quilos, que até então era a minha meta, né? Eu perdi 20. Eu lembro quando você foi nas redes sociais e falou isso. Você Eu me lembra? lembro. E aí eu tava tô na com uma esteira. meta não sei se você tava numa Nutri ou num personal, Foi. eu não lembro. Eu falei, tô com uma meta de perder 10 quilos nos próximos X meses. Exato. Eu falei, que legal. Porque é aquilo, quando você fala, você tem mais gente pra te cobrar depois, né? Exato. E aí eu tenho esse story, eu tenho esse vídeo, eu tenho esse compromisso público. E aí eu olho, né, desde janeiro, que foi quando eu fiz a promessa, e eu falava que seria ao decorrer do ano, que dezembro eu voltaria com essa meta. Então foi algo muito dentro ali dos meus limites. E aí eu vejo que estamos no início de julho e foram 20 quilos. Cara, é muita coisa. É muita né? coisa, Muita coisa. E não é fácil, não adianta pintar que é fácil, Não. né? Ai, gente, foi super fácil, foi tranquilo, você também consegue. É uma renúncia por dia, né? Ou Exato. várias renúncias por Tudo. dia. E que eu comecei a relacionar. Essa questão do emagrecimento tem tudo a ver com branding, tem tudo a ver com posicionamento. Essa era a tem minha tudo próxima a ver pergunta, assim, tudo. o que tudo isso toda essa sua transformação na sua vida pessoal tem a ver com tudo isso que você mesma já trabalha e incentiva as pessoas, né? Que são as narrativas intencionais e o posicionamento estratégico, ou seja, o branding pessoal e profissional. Muito boa sua pergunta. Eu acredito que branding é o que as pessoas falam quando você não está na sala. Então, branding não é só o que as pessoas olham nas suas redes sociais. É o que elas veem e sentem quando elas estão numa conversa com você. Será que tá alinhado? Ou seja, hoje eu tô tomando uma Coca-Cola com a Brenda aqui na lanchonete e ela tá me vendo, falando, agindo, eu tô mostrando pra ela o que eu penso, como eu faço, batendo um papo, mas ela também me acompanha nas redes sociais. Exato. E esta Joyce da lanchonete tem que bater com a Joyce das redes sociais. Total. Nas cores que você utiliza, nas crenças, nas bandeiras que você levanta. Tem gente que na rede social só mostra salada, só mostra suco natural. Quando E daí você vai ver encontra ele na vida fila do real, McDonald's. é hambúrguer, é bebida alcoólica, é uma pessoa que não tá muito legal da cabeça. Você tá entendendo? Então, a primeira etapa do branding é a coerência, né? E tem tudo a ver com esse processo de emagrecimento, por quê? Porque para tudo precisamos de consistência.
Senão não tem resultado. Sim. Então, a minha meta de 10, 20 quilos, a minha meta nas redes sociais, a minha meta de faturamento, Sim. ela vai depender do meu esforço diário. E muitas pessoas se perdem ali no meio do caminho. Principalmente pessoas, agências que estão começando, que é o momento mais desafiador. Se a gente não está conectado com as pessoas certas no início, acabou. Assim como no meu emagrecimento, eu tinha o Dr. Túlio, o endócrino, o personal, a Nutri. Ou seja, assim é na vida real. Jogou todas as fichas e falou, vai ser agora. Precisamos de pessoas o tempo todo e pessoas qualificadas para nos ajudar. Que bom que essas pessoas estão aqui com a gente, nos assistindo, porque é isso. É o primeiro passo da transformação. Sim. Entender onde eu tô errando. Isso para tudo, não só para uma questão de saúde ou estética. Ter uma meta muito bem definida e trabalhar dentro disso, né? Eu acho que essa coisa da meta que você falou é tão importante, porque muitas vezes, como a gente não tem meta, a gente vai indo no automático, vai no deixa a vida me levar. E aí passaram-se 10 anos e você fala, caramba, eu não construí nada, eu não cresci, por quê? Mas qual era a sua meta? Exato. Aonde você queria chegar? Ah, não sei, onde eu chegasse estava bom. Exato. Então o vento foi levando você para qualquer lugar. E as pessoas confundem muito, né? Ah, mas eu já tenho um branding, que é um logo. Branding não é só logo. Logomarca não é branding, né? Faz parte do todo, mas não é isso que vai definir o seu branding. É a sua identidade de marca, é o seu legado. É o que as pessoas falam de você quando você não está numa sala. É a coerência, é a sua verdade. É a pessoa ver aquela cor e lembrar de você. É a pessoa lembrar de Disney e lembrar de Tia Joyce. É a pessoa lembrar do Walt Disney e lembrar de Tia Joyce. Entende? São palavras sagradas que a gente tem no nosso meio, palavras que a gente acredita, que a gente fala sempre, que estão alinhadas com aquilo que eu quero transmitir. São as cores, para a pessoa bater o olho e entender que aquilo é teu. Não precisa ter teu nome embaixo, mas você faz com tanta consistência. As cores são as mesmas, as palavras sagradas são a intenção, A intenção é a mesma, que não precisa ter ali o seu logo estampado. Ela sabe que aquilo é você. Uma marca que faz isso muito bem é o Nubank, né? A gente tem várias campanhas, vários comerciais e que não tem o logo Nubank estampado. Mas tem Apple, o roxo né? muito forte. Quando a gente vê tem a a Apple, narrativa, que você sabe que aquilo é Nubank. Não precisa estar estar estampado ali o logo. Não é verdade, Jo? Eu acho isso total. Eu vejo a Apple e eu fico chocada, porque assim... A Apple, quando você chega numa loja, não tá escrito Apple. Só tem uma maçã mordida ainda e branca. Tudo branco. E olha o poder do branding. Você vê aquela maçãzinha, você já sabe. É Apple. Exato. Tá tudo certo. O minimalista, o elegante, o clean. Eu gosto muito dessa coisa. Simples, clean, elegante, e o básico leve, que funciona, e o né? básico que funciona. Eu sempre uso esse exemplo com os meus clientes. Quer entender se a sua narrativa é boa? Conta para uma criança. Conta pro teu filho, adolescente, para ver se ele vai entender. O que você faz, né? Conta exatamente e pede para ele te explicar. Agora que eu te expliquei, me fala com as suas palavras o que você entendeu que a mamãe faz. E você vai perceber. É verdade. Cara, precisa ser claro. E muitas vezes tem não produto tá claro que tá nem confuso. pra pessoa, Exato. Né? Trazendo, né, pro nicho de vocês e de turismo, a gente vê cada pacote de viagem que você não entende. Você não entende, tem tanta coisa bagunçada, tem tanta informação, parece um fonte. Fonte com foto, com vermelho, com azul, uma bagunça, uma farofa. Parece que eu tô ali no meio da 25 de março e eu não entendi o principal, que é qual é a experiência que você está oferecendo e se o valor está compatível com a experiência. Né? E às vezes, muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com valores mais altos, o high ticket e tudo mais, não tem que ter valor estampado. Você tem que estar falando com os desejos do teu cliente, com as objeções do seu cliente, com as aspirações do que ele quer. Não tá ali estampado. Eu e a Joyce, a gente estava falando, né, de uma experiência em vários lugares aí do mundo e tudo. E a gente sabe que são viagens mais caras, né? Sim. Hoje para Dubai, para os Estados Unidos, agora com dólar, enfim. A gente sabe que são viagens que você precisa investir. Lógico. Mas quando você começa a brigar por preço, você perde para um cliente que está nas redes sociais e que ele vai escolher por preço. Exato. Tem que começar a falar sobre os desejos, o que a tua empresa faz, sabe? O que o cliente não está enxergando. Começar a falar com as objeções, com os sonhos do que ele quer realizar. Quando ele se sente seguro, confiante,
o preço não importa. Não importa. Ele tá focado na experiência, né? É. E é isso que o branding nos proporciona. Uma experiência uau para os nossos clientes. E às vezes o branding, as pessoas, elas acabam... As pessoas que são um pouco mais racionais, eu diria, né? Porque eu sou muito emoção. Eu sei que você também é muito emoção, né, Brenda? E às vezes é muito difícil a gente convencer a equipe, os sócios, os investidores no branding, porque o branding, ele é mensurável? Dá para se medir branding? Total. Dá para se medir? Como que branding, a gente mede o branding? Na verdade, a eficácia do branding. O branding, ele é totalmente a curto prazo quando você tem uma estratégia muito bem definida. Tá. Então, branding é estar nos lugares certos, é estar onde o seu cliente ideal está. Branding é produção de conteúdo de forma ativa. Então, quando você mensura o ROI de produzir conteúdo de segunda a domingo e mais do que viralizar, entender se você está vendendo através disso. Entender se as pessoas estão cientes daquilo que você faz, daquilo que você vende, se aquilo está te gerando mais demanda, se aquilo está te gerando mais clientes interessados em saber mais do seu trabalho. Então, né? O resultado do branding, a gente pode dizer que a gente consegue medir o branding pelo número de vendas, pelo número de clientes que chegam, pelo número de leads que chegam, pelo número de engajamento que a gente tem nas nossas redes sociais. Exato. E pela forma com que as pessoas comentam da minha empresa. Muito se fala hoje sobre viralizar, sobre ter milhões de seguidores. Mas, gente, isso é ego. Inclusive, nunca escolha um mentor pelo número de seguidores. Escolha pela bagagem e pelo resultado. E se essa pessoa realmente pode te levar para onde você quer. Sim. Né? Não dá para medir... Se ela já passou pela estrada que você quer trilhar, né? Não dá para medir um profissional, um médico, pela quantidade de seguidores que ele tem. Não dá. Não dá. É muito voltado para o resultado. Sim. Então, se fala muito sobre viralizar, sobre aumentar a nossa base. E isso sim é resultado. Só que se a conta não fecha no final, do que adianta? Exato. O que adianta viralizar e não vender? O que adianta ter milhões de seguidores e não vender? E eu conheço muitos, tá? E às vezes nem é tão interessante, porque você traz uma série de pessoas que por você ter viralizado, elas passam a te seguir e são pessoas que não têm conexão nenhuma com você. Exato. E vão derrubar teu engajamento para aquelas pessoas que você realmente quer alcançar. Exato. Eu tive uma experiência até bem recente. Um vídeo meu viralizou e bateu mais de 550 milhões de views. Mas eu atingi um público totalmente diferente do que eu estou habituada. Só que ele foi numa outra rede social, foi no TikTok, foi para testar. Tenho feito alguns testes até para mostrar para os meus clientes o que funciona, o que não funciona. Mas é exatamente isso que você falou. Eu atingi um público totalmente desqualificado, que não me conhece, que não sabe os processos do branding e do que eu ofereço. E que nada tem a ver com o meu público. Então, a estratégia que eu faço, que por mais que seja um resultado a longo prazo de seguidores, é uma estratégia que vai me trazer dinheiro a curto prazo. Sim, esses seguidores têm que fazer sentido para você e para sua empresa, que vai me trazer caixa a curto prazo. Então, eu sempre Porque no falo final do dia, o que a gente quer é vender. No final do dia, pelo menos, eu quero vender. Eu quero transformar mais vidas. Sim. Então, para com isso de seguidor, de ai, ninguém tá vendo, ai meu Deus, você tá vendendo? Porque aí é esse o fator que você tem que olhar. Meu branding tá dando resultado? Temos que olhar pro teu caixa. Sim. Você tá aumentando o faturamento? Tá valendo a pena postar todos os dias? Tá valendo a pena estar nos eventos, estar bem posicionada, se apresentar? Isso te traz ROI? Eu tenho esse o meu principal olhar e a minha principal métrica. Sim. Porque senão não vale a pena. A gente, na Academia da Magia, a gente tem alunos que tem poucos seguidores, 1.000, 2.000 seguidores, né? Mas que fazem um trabalho incrível e que estão vendendo muito, porque eles estão conectados com as pessoas certas, né? Eu acabei de fazer gravar um podcast com uma outra aluna e tem uma frase que eu uso muito na Academia da Magia e uso para a vida, que é: eu atraio a tribo que eu vibro. Muito então, bom. As pessoas falam assim, mas só tá chegando cliente caroço, só tá chegando cliente que pergunta e não compra nada.
que tipo de pessoa será que você está atraindo com a sua comunicação? Exato. Porque se você só falar de desconto e preço baixo, você só vai atrair gente que quer desconto e preço baixo. Exato. E aí, se o que você tem para vender não é isso, você não vai vender. Exatamente. A coerência que você falou tá aí também. Eu comunico uma coisa, né? Então, eu tô comunicando uma coisa, mas não é aquilo que eu tô vendendo. Exato. Não vai dar match. Exato. Assim como tem gente que aparece em stories pra falar o quanto tá corrido, o quanto a vida tá uma correria, o quanto não tá tendo tempo de estar ali falando com as pessoas. Só aparece pra falar que tá na correria. Você contrataria um profissional que está sempre na correria, Joyce? Mas você sabe que eu já fui essa pessoa, né? De aparecer e falar? Gente, e de pedir desculpas. Eu falo assim, gente, desculpa, não deu pra aparecer essa semana, tá na correria. Eu não paro, tô correndo. Aí depois eu fiquei pensando, será que as pessoas querem ver a minha correria? Eu acho que não. Já basta a correria de cada um. Por que que eu tô mostrando a minha? Exato. Né? E na verdade eu nem mostrava, Brenda. Eu só falava. Era como se fosse um desabafo, que é como se os meus stories fossem um saco de pancada, sabe? Então lá, ó, vomitando e muita gente tudo. faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente usa como um desabafo É. mesmo. Mas a gente tem que entender que ali são potenciais clientes. Sim. E que o tempo todo estamos sendo julgados. A música que a gente coloca, o que a gente fala, A roupa que a gente vende. forma que a gente fala, a roupa que a gente... Tudo está sendo comunicado. E aí entra muito no que você falou. Ah, Brenda, eu quero ser vista como uma profissional de respeito, com ética profissional, que é premium, que é um serviço mais caro, que a pessoa, né, ela pensa antes de perguntar. Quero passar respeito, impor respeito. Então você tem que aparecer de uma forma arrumada, maquiada, sabendo exatamente o que você vai falar, falando Se mais... o teu objetivo é esse, sim, certo? Exatamente. E às vezes, Joyce, acontece, nós somos empreendedoras. Uhum. Tem dias mais corridos, tem dias mais tranquilos, é normal. Só que aí em dias mais corridos, ao invés de você aparecer falando que você tá muito corrida, você coloca uma foto, desfoque, coloca um textinho, traz uma narrativa por texto, não precisa estar aparecendo o tempo todo. Sim. Você precisa ser visto, que é diferente de você ter que aparecer todo dia. Uhum. Eu, às vezes, tô em dias corridos, eu posto um monte de narrativa. É foto, é um vídeo com uma enquete. Uma foto é um antiga que conteúdo você por traz texto, alguma coisa, é um né? vídeo antigo da empresa. São feedbacks dos meus clientes e no final um link para que as pessoas tenham interesse de contratar a branding. Entende? Entendo. Então existem estratégias para os dias que a gente tá mais atarefado mesmo e que não vai dar para aparecer. E aí, como eu preciso ser intencional, eu apareço de uma forma certa e Isso que as que pessoas são não as vão nem... narrativas intencionais? Exatamente. Tudo é sobre narrativa. Então eu falo que o primeiro stories do dia é o mais importante da tua vida. É mesmo? É o mais importante da tua vida. E ele tem que ser como? Mostrando meu café da manhã? Ele Como que é? precisa ser intencional. Tá. Hoje a gente está numa era de pessoas curiosas. A atenção é o maior ativo do mundo. Certo. Então, se eu preciso ser intencional e se o primeiro stories do dia é o mais importante, como é que eu faço as pessoas, né, estarem curiosas, despertar essa atenção? Aham. O que eu costumo fazer muito e que funciona? Tá. A agenda do dia. Tá. Pois tem gente que printa. Tem cliente que fala, eu tô aí na sua agenda, a gente vai ter um momento aqui juntos e tudo mais. Ou, nossa, caramba, quantos compromissos. As pessoas, elas printam só pra ver, porque são vários textos, né? Pra ver o que... Olha o nível de curiosidade, Joyce. Pra saber o que você vai fazer. Assim E dependendo como... das coisas que você tiver lá, eu vou continuar Exato. assistindo pra ver se ela vai fazer tudo isso. Uma estratégia que a gente criou pra Natália Beauty, já que ela não tinha esse tempo de, primeiro stories, colocar agenda, ou ter um café, ou ter um momento de academia. O que a gente fazia muito? A gente criou o Flow Coffee, né? O Flow tá dentro das palavras sagradas dela, de branding e palavras que ela fala muito. E aí a gente criou o Flow Coffee, que eram frases compartilháveis e que todos os dias entrava pela manhã. Essa frase mais dura, essa frase que a gente às vezes compartilha, que a gente pensa, mas não fala. Então, todos os dias, pontualmente, 7 horas da manhã, entrava essa frase no dela, sabe? E as pessoas compartilhavam muito. Então, tem várias formas aí da gente chamar atenção, mas é muito importante isso. E aí, quando, né, você falou, traga o devocional, traga um livro, traga um exercício físico, tudo volta na pergunta central. Quem sou eu? Quais são as minhas bandeiras? Até onde eu vou? O que eu defendo? O que eu não defendo?
Então, a Joyce, ela defende alta performance, ela defende essa leveza no dia a dia, porque já foi a profissional workaholic que viu que não deu resultado. Sim. Então, quando a gente pega essa Joyce, alta performance, que trabalha com propósito, com leveza, o que faz parte dessa mulher que fala tudo isso para os mentorados? Cara, faz parte compartilhar que tá fazendo um exercício físico, que começa uma leitura, que começa o dia num café da manhã em família, vocês empreendem em casal. Só que é todo dia. E aí você vai criando esse hábito. E quando você cria esse hábito de que o primeiro é o mais importante, ao longo do dia você vai poder contar essa história. E aí ao longo do dia é início, meio e fim. Início, meio e fim. Se a gente pegar os maiores cases, eles seguem exatamente isso. Vamos pegar a Virgínia, que tem 40 milhões de seguidores. E que, gostando ou não, ela é a maior influenciadora, uma das que mais vendem, a que mais tem resultado. De manhã é sempre ela com os filhos. Sempre. No meio disso, ao mesmo tempo que ela mostra o dia, a rotina, ela precisa vender. Então, no meio disso tudo, tem promoção da WePink, tem as promoções, tal. Daqui a pouco tem o dia a dia dela. Então, à tudo noite, é intencional. À noite, antes, quando ela era casada com o Zé Felipe, tinha um selinho dela e do marido, o quê? Mostrar a família, acolhimento, é o que ela prega, né? O conteúdo dela é família, é lifestyle. Agora que ela separou o casamento, é todo dia uma frase relacionada a Deus e espiritualidade. Por quê? Tá vivendo esse momento do luto, do relacionamento. Ela é muito inteligente, essa garota. Então tem que ter roteiro. Tem que ter roteiro, é extremamente. Teve um dia que viralizou um roteiro de stories da Bianca Boca Rosa, e aí todo mundo começou a comentar. Nossa, porque ela mostrou, não foi isso? Que ela tirou uma foto e apareceu. Aparecia. 8 às 9, mostrar o filho. 9 às 10, mostrar a comida. 10 às... E as pessoas criticando. Eu, como profissional de branding e marketing, extremamente intencional e inteligente. Então, se lá tava das 8 às 9 mostrar o filho, é porque ela sabe que pra audiência dela é importante. Mostrar como ela é como mãe, empreendedora, a rotina, a alimentação. Ela não tá ali pra papear e pra desabafar nos stories, ela tá ali pra vender, né? E aí eu conversando agora, falando com você, tá me abrindo 1000 janelas na cabeça. Porque assim, talvez as pessoas travam para fazer o conteúdo ou desistem justamente porque elas não preparam uma pauta e não fazem um roteiro. E aí é muito mais difícil eu estar aqui do nada, pegar a câmera e ligar e falar alguma coisa, porque a chance de ter coisas super interessantes no seu dia é pouca. A não sei que você esteja lá na Disney, é muito mais fácil, mas do contrário, você tem uma rotina normal. Não, o que você falou é maravilhoso. Já reparou porque quando as pessoas estão em viagem, elas postam o tempo inteiro? Porque é legal mostrar a viagem. É tudo novidade, né? Mas a narrativa é exatamente o que você falou, Joyce. Como eu torno interessante o meu dia que é de frente pro meu computador, por exemplo. E se você não faz um planejamento disso, um roteiro disso antes, você não vai conseguir ligar a câmera e falar alguma coisa. Exato. Porque você não tá preparado. Eu faço todos os dias pela manhã. Eu prefiro muito mais do que fazer algo semanal, porque minha rotina muda, às vezes entra um compromisso, não entra. Esse você faz, todo dia você acorda e você fala assim, hoje eu vou postar isso. Tudo Quanto intencional. tempo você leva pra fazer essa pauta? Uns 30 minutos 30 no máximo. 30 minutos no máximo. 30 minutos. Tô ali no meu momento café da manhã, devocional, eu já vou pra esse planejamento de stories. Por quê? Hoje o story é a melhor ferramenta pra vender. Por quê? Diferente do feed, dos vídeos, né, do TikTok e tudo, stories é aquilo que só tem 24 horas. As pessoas que estão ali todo santo dia com você. Então, é porque vendo, ela você quer. Tá martelando, Você tá martelando. aquilo, ela né? quer estar ali com você, senão ela sai, ou te oculta, ou te bloqueia. Então as pessoas, independente se tem 50 views, se tem 20... Começa a ver como números, como pessoas que querem comprar o seu produto. E se elas estão do início ao fim do seu dia, elas querem aprender com você. Então, o que eu faço? Dias chatos e rotineiros, que só é a Brenda e o computador, eu trago narrativas focadas nas dores dos meus clientes. Então, Brenda, minha dor é perder a vergonha de me posicionar. Então, eu sei que pela manhã eu tenho a minha rotina de devocional, porque é importante. É importante pra mim, mas é importante mostrar pras pessoas que eu faço isso. Pra você inspirar outras pessoas também. Eu vivo aquilo que eu prego, então eu mostro. Se você não mostra, ninguém sabe. E se as pessoas não sabem, elas não se conectam com você, né? Pela manhã ainda, o exercício físico, que tudo tem a ver, né? Com alta performance, com constância. Sim, com se eu não posicionamento mostro, agora, ninguém né? sabe.
Então, o exercício físico. Quando eu vou para a parte da tarde, eu vou sanar dúvidas dos meus clientes. Então, eu pego as principais dúvidas que eles me mandam. A gente sempre tem, né, em reunião, são as mesmas dúvidas, vocês já repararam? É verdade. Os clientes têm as mesmas dores, é o mesmo processo. Tenho certeza que vocês passam pela mesma coisa. Sim. Ontem até eu te fazendo perguntas sobre guia e tal. Tenho certeza que você já ouviu 1000 vezes. Já respondi essa pergunta 1 milhão de vezes, mas Exato. é o meu negócio. É uma dor. Então, e é a dor dos meus clientes, então. Exato. Então, se fosse eu, por exemplo, já seria uma pauta que eu colocaria nos seus stories. Sim. Que é algo que você tem que falar, né? É verdade. E aí você traz o assunto, tem interesse em saber sobre XYZ, quer aprender comigo agora nesses stories sobre XYZ? A enquete. Venho com a narrativa. Brenda, é um dia que eu não consigo gravar. Posta a narrativa por texto. O que você falaria, escreve, com foto, com interações. Se você tá num dia que você pode, você arruma, grava, fala. Quando eu vou pro final do dia, que é a finalização disso, ou eu venho com algum feedback de cliente, logo depois eu já venho com uma narrativa colocando o link para compra. Porque sempre tem que ter. Tem gente que nem oferta e fala que não vende. Aí nunca colocou um link, nunca colocou um feedback, nunca falou sobre a experiência pro cliente. Como que vai vender? Não é? E aí, quando você faz esse roteiro e você segue esse roteiro, ele não te toma muito tempo do seu dia? Cara, é muito rápido. É rápido. Joyce. São mais ou menos É quantos muito. stories? Às vezes eu tô com 6, 7 stories, e aí quando eu pego o tempo, foi no máximo 1 hora. E olhe lá. É rápido. Entendi. Só que, como é uma quantidade de 6, 7, quem tá de fora tem essa sensação de que você é uma pessoa super presente, que todo dia você tá lá o dia inteiro na internet. E, na verdade, você não. pegou né? meia hora do seu dia, sabe? Organizou nessa pauta. Eu coloco nas notas até do celular mesmo. Hoje, com a inteligência artificial, dica, tá? Monta um PDF com todas as informações sobre você. Quem é a Joyce, o que ela gosta, o que ela não gosta, resultado, o que ela fez, temas de palestra. Pega todas as tuas palestras, joga tudo no ChatGPT. Tudo. Tudo. Todos os materiais sobre você, suas palestras e tal. Quando você tem esse mini roteiro, então, por exemplo, você, né? De manhã seria mostrar o café da manhã com a Ju e com o Paulo, mostrar que vocês estão em família. Daqui a pouco tem o café com a palavra, o café com magia do dia. Daqui a pouco tem um exercício, uma corrida, uma bike, algum exercício físico. Quando vai pra parte é trabalho da tarde. Aí você tá lá mostrando o time da Magic Blue, né? Mostrando a quantidade de pessoas. Eu vou trazer uma narrativa, pegar Magic Blue há 10 anos atrás. Como que era nosso escritório? Quem eram as pessoas? Quem é a pessoa mais antiga aqui que eu posso gravar um depoimento de como é trabalhar com a Magic Blue? Quem que mais gosta de trabalhar com a Magic Blue? Ou não, vou pegar um depoimento de um cliente da Magic Blue e colocar falando de algum pacote que a gente tenha de viagens. Aí daqui a pouco volta no seu, gente, tem recebido tanto uma dúvida. Pode guia VIP no parque da Disney? E, gente, não pode. Sabe a história que eu fiquei sabendo? Uma vez eu tava no parque, eu vi, assim, de baixinho. Aquela história que eu te algo contei que aconteceu ontem, e tal. Qual é Aí você vem com a solução. Você trouxe o problema de que não pode guia VIP na Disney. Daqui a pouco você tá com a solução. Mas na Magic Blue, a gente identificou uma oportunidade. A gente pode ter um guia 100% virtual, que agenda, que faz isso, Tem interesse? Tem o link aqui. Quando vai pro final do dia, já tem você ou com seu pijama, ou com uma leitura, ou algo importante. Muito obrigado, boa noite, meus amores, acreditem, a conta fecha no final, que dia produtivo. Acabou. No dia seguinte, a mesma coisa, o que muda é o meio, que é outra dor, outra coisa que você vai explorar. Mas o início e o fim é praticamente a mesma coisa, porque é a nossa vida. Né? A gente tem a nossa rotina. Rotina não muda. Sim, rotina é igual, não é verdade? Nossa, eu tô aqui, você tá falando e a minha cabeça tá explodindo, Brenda, você não tá entendendo. Eu tô vendo sua cara assim. Não, eu tô assim, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Porque eu não tenho esta disciplina ainda de fazer essa pauta. E quando eu perguntei isso pra você, eu queria saber se realmente esse é o caminho. E eu tô vendo que é. Porque se você não tem a pauta e você vai fazendo as coisas da sua cabeça, daqui a pouco você esqueceu, você se envolveu no trabalho e quando você vai ver, já são 10 horas da noite, você não postou mais nada. Exato.
Exato. Nossa, E é Brenda. mais importante até do que o próprio feed. Porque o feed ainda tem todo o contexto. A pessoa vai abrir, vai ver quem é a Joyce, resultados. Então tá tudo bem se você não postar. Teve um dia ou outro que não conseguiu postar, tá tudo bem. Agora o Stories, que é diário. Que são as pessoas E que que é a estão lá por melhor você, te ferramenta de acompanham, né? conexão. E a conexão ajuda muito na venda. Acabou, sabe? Então, tudo tem que ser intencional. Tudo. Tudo. A gente não sai de casa sem ser intencional. É. Porque a gente já tá se vendendo o tempo todo. Sem abrir a minha boca, eu estou me vendendo. Uhum. Nossa, que roupa é essa? Quem é essa pessoa? Caramba, tá tão arrumada. Fiquei interessada em conhecer. Nossa, que legal. Então, a gente tá se vendendo o tempo inteiro. Você falando isso, e eu entendo que é assim que a banda toca mesmo. Eu vi alguns vídeos sobre a CPI da Virgínia, né? E aí ela foi com uma blusa da filhinha, bem simplesinha, né? Um moletom com a filhinha dela na blusa, já para passar um ar de boa mãe, de pessoa simples. Aí ela levou um copo Stanley cor-de-rosa, que, né, para mostrar aquela coisa da... E intencionalmente ela também tava lá no e-pink vendendo alguma coisa, porque o negócio era rosa. Aí ela faz uma brincadeira dizendo, chupei o microfone em vez de chupar o canudinho, não sei o quê. E aí alguma pessoa aí estudiosa de marketing falou assim, gente, tudo isso foi intencional. Quer dizer, ela fez até uma graça para quebrar o gelo, para deixar uma coisa mais leve, para dizer que ela não estava tão preocupada. E aí agora você falando dessas narrativas intencionais, a minha ficha caiu. Não, e eu diria até mais da CPI da Virgínia. Não foi nem sobre ela e sobre a imagem que as pessoas teriam dela. Mas ela é tão inteligente, essa garota, que é tudo sobre os clientes dela. O público dela se veste daquela forma. Sim. O público dela são essas pessoas, geração Z, TikTok, que achavam engraçado aquilo. Então ela nem se vestiu por ela, mas foi pra conectar com quem tá ali dia após dia e com quem deixa mais de 40 milhões na WePin todo mês, né? Então... Não era nem pra impressionar os juízes ou as pessoas lá que estavam interrogando. Era muito mais sobre a comunidade que defende ela. Nossa, é a mesma que eu acompanho todo dia. Que não se arruma muito, que é mais gente menininha. Como a gente. Gente como a gente, ó, coitadinha dela, ó, meu Deus. Ó o que estão fazendo com ela. Entende? Não, deixa eu reforçar minha tribo aqui. Deixa eu falar com a minha tribo aqui. Sim. E acabou que ainda foi positivo pra ela. Porque, né? Sim. Foi parar nos assuntos mais falados do Twitter, que agora é o Trend Top. Exato. Tá ali, tá Deve todo ter mundo falando, mais. vendeu mais porque saiu de lá, já tava fazendo publi pra marca dela. Sim. Então, assim, o tempo todo, na verdade, só trouxe pontos positivos, por isso que ela aceitou ir, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu tô com a minha cabeça explodindo e hoje, quando eu chegar em casa, eu já vou começar a fazer a minha pauta, porque assim, eu já tô tendo muita ideia e essa mulher é um furacão. Você, com poucas palavras, você dá tanta ideia pra gente. Você tem noção disso, Brenda? Eu, às vezes, eu penso que eu sou meio doida, porque a gente ficaria aqui, Joyce, até meia-noite só. Sim, mas olha quanta coisa. E assim, são coisas simples, né? Não é nada mirabolante, que você tem que ter muita coisa. E aí eu fico pensando, pros nossos alunos, pro pessoal que segue a Academia da Magia, e que geralmente são pessoas que são a sua própria urgência, que a gente chama, né? Eu, às vezes, acho, e você me corrige se eu estiver errada, que para essa galera que é da urgência, eu acho que para eles é até mais fácil fazer toda essa narrativa intencional, porque eles estão lá trabalhando muitas vezes de home office, então eles já estão numa rotina de casa, eles já têm uma rotina de filho, de cachorro, de pegar a criança na escola, de marido, ao mesmo tempo que eles têm que conectar isso com a rotina de trabalho, fazer emissão, reserva, roteiro, guiamento virtual. Então, eu acho que para eles é mais fácil trazer todo esse dia a dia de uma maneira leve do que você numa big empresa. Ou eu tô errada? Assim, os dois, né? Os dois dá pra fazer e
de formas diferentes, com contextos diferentes, mas sempre trazendo a narrativa como pilar principal. Mas para agência pequena, que tenho certeza que muitas que estarão aqui, inclusive comentem, tá? Se está sendo produtivo, se estão aprendendo. Mas o que eu faria se eu fosse a agência pequena ali e precisando vender nos stories, precisando me conectar com as pessoas, precisando ter um branding forte e de impacto? O que eu faria? Pela manhã, essa rotina. Então, se você vende resultado, se você vende experiência para os teus clientes, se você também vende alta performance para os teus clientes, se você também vende resultado, tem que ter essa humanização. Quem é o CPF por trás? Ela se cuida, ela vai numa academia, ela tem família, né? Ou ela está sozinha, mas ela se cuida, se prioriza, está em primeiro lugar. Então, de alguma forma, o seu primeiro stories do dia vai ser sobre isso. O segundo, você como uma agência ainda pequena e que acaba fazendo um pouco de tudo, é um dia agitado. É um dia de reserva, aí fala com o cliente X, aí vende, aí alinha. Então esse formato que eu falei da agenda super funciona. E as pessoas contratam pessoas que estão em movimento e que atendem outros clientes. Se você não mostra nada, quem quer ir num lugar que está vazio? Sim. Um restaurante cheio ou vazio, você tem a impressão, seu inconsciente te fala que o vazio não é bom. Ah, deve ser ruim a comida. Por mais que seja incrível, mas não vou, não. É a prova social. Exato, mesma coisa teu stories. Então, mostra esse movimento, né? E aí, você vai colocar a tua agenda. 9 às 10 eu tenho uma reserva com o cliente. 10 às 11, daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Deixa o celular no time-lapse, gerando mais transformações, fechando mais viagens, realizando mais sonhos. Aí, daqui a pouco, essa pessoa aparece falando, gente, hoje recebi essa dor aqui da minha cliente. Não, porque ela fechou pela internet, perdeu o voo um dia antes, está processando a empresa. Nossa, foi caótico, era o dia do casamento de um familiar, ela perdeu toda a experiência. Ou não, ela fechou um guia lá na Disney, pagou uma fortuna, né? Economizou para não fechar da forma certa, aquela economia burra, mas gastou a fortuna dela, perdeu o dinheiro. Não conseguiu ir no parque, emitiu um bilhete que era falso, errado, que acontece, tá? Sim. Quando você compra na internet sem estrutura, conheço várias que já perderam dinheiro. Opa. E aí você fala, qual é a experiência que a tua agência oferece? O que você prepara para o cliente? Quanto você deixa ele preparado? Né, de como que vai ser o dia, da experiência que ele vai ter, né, fechando com você, do mimo que chega na casa dele quando ele fecha com você. Aí daqui a pouco você tá mostrando um PDF com um roteiro que você montou para esse cliente, bem um bumerangue ali. Sim. Tudo isso é criar desejo. Tudo, mas você cria o desejo. Você tá mostrando um pouquinho, você tá dando ali um spoilerzinho, tá abrindo a porta. Ai, ficou interessado? Quer receber esse também? Olha aqui o link do WhatsApp. Eu mesma vou fazer seu atendimento. Vou te dar uma consultoria VIP sobre esse destino, sobre como você pode aproveitar. Isso que você falou tem um poder muito forte. Eu mesma, ou eu mesmo, vou fazer o seu atendimento. Porque a pessoa fala assim, então eu vou falar com a pessoa que tá aparecendo aí. Exato. E isso para quem é urgência, né? Eu sou seu muito importante. É muito importante. Então, às vezes as pessoas querem mostrar algo que assim, eu não vou falar que eu sou sozinho, que eu trabalho sozinho, porque vai parecer que eu sou pequeno. Não, cara pálida, olha a chance que você tem, porque você vai passar uma exclusividade, que você, que é autoridade, vai atender aquela pessoa. Eu fazia muito isso no começo, eu sempre vendia a questão da consultoria exclusiva com a Brenda. Hoje eu já não tenho mais esse tempo, mas por quê? Porque fiz tanto sozinha, gerei tanto valor que hoje eu tenho 30, 40 pessoas para fazerem comigo. Isso pra você, exatamente. Mas que ainda assim, com alguns clientes extremamente importantes, ainda tem que ser a Brenda. Não dá para sair do operacional 100%, isso é a energia do meu negócio. Eu vi o Flávio Augusto falando sobre isso. Eu amei, e que é verdade. E ele falou, né, se você sair do operacional, você vai falir a tua empresa e o teu negócio. E eu concordo 100% se você com ele. Delargando tudo. Exato. Né? Exato. E hoje todo essência? mundo te vende isso. E aí os pequenos, Joyce, eles mal começaram um negócio e eles já querem sair da operação. Já querem É o CEO ainda de MEI e que quer sair da operação, gente. CEO de MEI, é verdade, Joyce. Não, cara. A transformação do seu negócio é porque você é o número 1 dela. A sua cultura, a mão na massa até a sua hoje. vontade. A gente tem que pôr a mão na massa. É o seu toque, né? Exato. E eu te falo que eu era essa pessoa. Me venderam tanto que tinha que sair do operacional. Ai, se você não sair do operacional, sua empresa não cresce. Tem tantos gurus nos falando isso.
e que a gente se perde. Então, quando a gente vê um Flávio Augusto, que é um empresário muito respeitado, muito conceituado, e que ele está no operacional, fazendo coisas que dependem dele, a gente começa a se ligar e falar, não, cara, sou eu, vamos respeitar cada cliente que me liga, que me procura, que fala. Então você, né, que a Joyce falou cara pálida, que ela chama a audiência, tem que ter essa noção. Falar com orgulho disso. Eu mesmo coloco minha cara a tapa. Vou fazer o seu atendimento. Restam X vagas. Nossa, minha agenda de julho tá uma loucura muito boa e que sou muito grata. Muitas vidas estão sendo transformadas. Mas eu ainda tenho 4 espaços aqui para 4 consultorias. Sim. Você tem um destino do sonho. Isso para quem faz guiamento virtual é ótimo. Muito. Mostra a prova social e ainda você coloca assim, mas ainda eu consigo te atender, ó. Tem uma vaga aqui. Né? Entendeu? A rapidez também, né? Sim. Porque o negócio de vocês precisa ser rápido. Precisa ser muito prático. Porque do outro lado da linha, o passageiro, né? O cliente, ele é imediatista. Nós somos imediatistas. Eu vou falar por mim também. Se eu ligo para algum lugar, preciso de um serviço de um eletricista. Se o cara não me atende, eu não vou ficar insistindo naquele cara, eu vou para outro. Né? Daqui a pouco eu te ligo, já era, eu quero resolver meu problema. Perdeu o lead. Né? Então, se eu sou assim, os meus clientes também são assim. Exato. Né? Então, eu também tenho que entender esse imediatismo deles. Então, a gente tem que estar nessa velocidade. Sim. Né? Não, é extremamente importante. Às vezes, perder o cliente por tão pouco. Demorou na resposta. Que você poderia ter feito... Eu já perdi vários clientes por demorar. Poderia ter feito uma ligação, poderia ter levado. Então, é o que você falou. As agências pequenas, elas estão 10 passos à frente. Porque hoje elas têm esse tempo para dar uma atenção premium do início ao fim. Sim. Né? E essa atenção são esses premium, clientes agora do começo que vão ser aqueles clientes que quando ela estiver grande... Vão lembrar e vão ser fiéis. Exato. Eu tenho clientes comigo hoje... de quando a Magic Blue começou em 2010. Olha e eles legal. não compram em outro lugar, porque era eu que atendia. Olha que legal. E esses clientes, eu continuo atendendo. Não na minha totalidade, mas eu faço, eu recebo, eu quero saber o que ele quer, como que é a viagem, eu dou algumas dicas. E aí eu passo, sim, para uma consultora fazer todo o orçamento, toda a cotação, porque eu não teria condições de fazer isso para todos, mas eu acompanho. E aí eu vejo, ele não gosta disso, pode tirar isso, colocar isso, porque são clientes que começaram comigo, que acreditaram comigo e no meu trabalho lá atrás. Então, esse eu faço questão de estar junto, de estar colaborando com esse atendimento, com esse orçamento, para ele saber também que, apesar de eu ter uma fada madrinha que está lá cuidando da viagem dele, tem o dedinho da tia Joyce lá, eu também tô lá. Exato. Né? Vendo isso é importante. E tem muito valor nisso, né? Porque tem detalhes que só você e o teu cliente conhecem. E aí ele vê que a equipe prestou atenção nesse detalhe, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Agora, Brenda, assim, tantos insights, tanta coisa legal, e nós vamos estar juntas no final de agosto com o Up Day. E você vai ter lá um módulo só de branding, posicionamento para essas pequenas agências, para esses empreendedores. O que a gente pode esperar disso? A gente vai sair de lá, eles vão sair de lá com um plano prático em mãos? O que eu posso garantir para vocês, meus amores? Diferente dessas palestras práticas, 1 hora, tal, você saiu motivado, mas saiu sem um plano. O Up Day, ele tem esse intuito, né, Joy, da gente sair de lá com um plano prático. Então, eu, pessoalmente, estarei lá o dia inteiro pra gente acompanhar, pra gente estar ali pra tirar as dúvidas, pra fazermos juntos, pra pensarmos juntos, pra desenharmos essas metas e acompanharmos ao longo do ano. Porque eles serão os nossos cases transformados, sim. né? Pra que eles deem esse primeiro passo, né? Façam diferente, entendam onde estão errando. Eu não sei pra você, mas esse tipo de curso, Joyce, foi o que me tirou do zero e me levou para mais de 15 milhões. Mim, também. Porque eu sempre fui muito boa e muito rápida em colocar em prática rápido. Eu aprendia e eu ficava viciada em colocar. Vamos botar em prática. Porque a grande maioria das pessoas sai muito inspirado e motivado, mas depois acabou. Acabou. Né? Então, ter esse dia... E se não for rápido também, né? Se você não sair logo na sequência, você aplicar, você perde. Você perde todo aquele investimento que você fez, tudo aquilo que você aprendeu
aprendeu e que são coisas tão ricas, Sim. né? E aí você fala, poxa, então a gente vai sair Vai sair aí, vai com um ter manual pronto de pronto. branding, marketing, posicionamento, metas, objetivos, tudo muito claro, desenhado. E que o papel desse aluno, dessa aluna, vai ser colocar em prática tudo que a gente está sugerindo ali. E vai ter os nossos apoios ali pra gente fazer junto, pra gente colocar a mão na massa junto. Pra mim foi o maior diferencial desse curso, sabe? De colocar a mão na massa junto. É isso. Que é totalmente diferente de uma palestra ali de uma hora, né? Sim. Não, nem se compara. A palestra é muito importante, muito legal para te inspirar, te instigar a buscar mais conhecimento daquele assunto. Exato. Né? Então, quando você vai numa palestra muito legal, você fala, nossa, eu adorei isso que ele falou sobre neurociência. Você vai Vou pesquisar. pesquisar mais. Ou vou começar a seguir aquele palestrante, entender o que ele fala. Mas essa 1 hora é um aperitivo, né? A gente sai muito uma amostra motivado. grátis. Exato. E aí você tem que se aprofundar. Por isso que quando a gente vai em eventos que tem vários palestrantes, você se conecta mais com um do que com o outro. Você fala, não, esse eu gostei, esse eu vou atrás, né? Mas no Up Day, a gente pegou treinamento, de cada nicho as pessoas mais... as maiores autoridades em cada um desses nichos para alavancar. Então, por que chama Up? Porque eu quero levar, né, nós queremos levar as agências desses alunos, as empresas desses alunos, para um nível mais elevado, para o próximo nível. Perfeito. Porque tem gente que está lá fazendo todo dia a mesma coisa, e não sai do lugar. Não sabe onde tá Continua com errando. o mesmo faturamento, continua com o mesmo número de clientes, mesmo número de seguidores, o mesmo tipo de produto e não sai do lugar. Como que eu levo a minha empresa para o próximo nível? Né? O Paulo costuma falar de saltos quânticos e o crescimento das empresas ela só dá com esses saltos quânticos. Mas para isso acontecer tem que ter um movimento. Tem que ter movimento, porque se você continuar fazendo o mesmo, você vai continuar na mesma, né? E aí é uma decisão e envolve muito autoconhecimento. Eu estou feliz com os meus resultados? Já cheguei onde eu quero. Ok, tudo bem. Cheguei então, no meu limite de resultado. Senão, essa pessoa tem que estar com a gente. Não adianta nem pensar. Não. Ainda mais vendo o ticket, né, Joyce? Exatamente. Pelo amor. Muito barato, muito barato. Agora, o mais interessante, Brenda, é assim, você tá lá fazendo a mesma coisa, não ter resultado, e você fala, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, mas é difícil a gente descobrir o quê. Aí, o que as pessoas começam a fazer? Vou impulsionar uma coisa, vou baixar o preço, não é isso? Vou baixar o preço, vou fazer promoção, vou pegar um Reels ou uma arte aqui, um post, vou botar aí R$100, R$200, impulsionar, sem critério, sem planejamento. Não, sim. Ou então, vou fazer uma dancinha aqui no TikTok pra ver se vai funcionar, se alguém vai prestar atenção em mim. A gente começa a tirar pra todos os lados, sem estratégia. Então, as pessoas lá no Up Day, elas vão sair com um plano estratégia prático, pronto, mesmo, intencional, planejamento estratégico, de verdade. Em todas as áreas. E a gente tem 4 áreas chaves que elas vão atuar. Na verdade, eu vou dizer 5, porque o Paulo fala de 2 delas. Então, a gente vai estar com transformação pessoal, que o Saulo vai trazer, que também é super importante, porque se você não tem essa sacada de eu vou me mudar, eu vou mudar o meu corpo, mudar minha mente, mudar minha rotina, mudar meus hábitos, você talvez não teria tido todos os resultados que você teve agora, né? Então, começou uma mudança de dentro para fora e aí sim, você vendeu mais, você conquistou mais clientes, você deu mais palestras, você virou mais autoridade do que você já era. Então, tudo isso colaborou para nova Brenda versão 2.0, Total, né? E tá muito alinhado. Lembra que eu falei lá no início da Roda da Vida? O Up tá parecendo essa Roda da Vida, mas de uma forma prática. E ao invés de você fazer sozinho, você vai estar com mentores alinhados, com resultados e que vão pegar na tua mão. Vão falar, vem cá, como eu gostaria de ter tido essa ajuda lá no início, Joyce? Nossa, eu também. Eu também não tinha. Então, eu fazia um curso aqui, isso aqui deu certo. Aí, fazia um outro ali, gastei rios de dinheiro, porque cada hora eu tava num lugar, e aí, às vezes, eu não gostava disso, porque eu não conseguia aplicar. Olha lá. E aí, eu falei, mas então eu sou burra. Ou eu sou burra, ou o curso não presta, mas é porque eu não conseguia aplicar. O curso era bom e eu não era burra. Mas não conectou para eu aplicar. Então, isso que fazia diferença. Então, a gente vai ter Saulo com a gente. O Paulo vai falar sobre...
processos e planejamento estratégico Muito dentro bom. da gestão de uma empresa. Muito bom. E também sobre vendas, produtos vendáveis, nichos de vendas para as agências de viagem, o que deu certo, o que não deu certo na Magic Blue, o que a gente aplica até hoje. Eu venho trazendo toda a experiência da Disney, né, como empresa do Customer Experience. Então, tudo que eu aprendi no Disney Institute, eu trago para essa aula, para essa imersão, porém com aplicação prática, porque você fala, mas é fácil para Disney fazer. A Disney é a Disney. E para minha realidade. E para minha realidade. E que você sabe exatamente porque você já esteve nesse lugar, Sim. né, Joyce? E são os conceitos que eu aplico na Magic Blue. Então, eu trago isso para a realidade de todas essas pessoas, de todas essas agências. E você que vai trazer branding, posicionamento. Eu adorei isso. Narrativas intencionais. Eu não vou mais esquecer de dizer. Narrativas intencionais, justamente para que essas pessoas que tenham aí seus 100, 200, 1.000, 5.000 seguidores possam usar isso de forma muito mais intencional. E que venda, e que no final a conta feche, que você venda para essas pessoas, Sim. né? A gente que é tem o mais que vender. Importante. Porque fama pela fama, ok, a gente faz... A fama vai embora. O que embora, fica é o é legado efêmero, e cliente transformado. É isso. E Pix no bolso. É isso. Brenda, eu amei a nossa conversa. Amei, eu também amei. Foi muito bom. Eu já não vejo a hora de chegar o Up Day. Eu sei que a gente vai transformar muitas empresas lá naquele dia. E tá chegando. Falta muito pouco. Então, se você assistiu aqui, se você quer fazer parte dessa transformação e levar a sua empresa para um outro nível, vem pro Up Day, vem pro Up Day, que esse vai ser o nosso primeiro Up Day nesse formato, e eu já falei, teremos a segunda, terceira, 10ª edição, mas essa edição tá com um valor promocional que está arrasadora. E por que a gente está fazendo isso? Eu já até falei isso lá na live, né? A gente colocou um valor muito promocional porque a gente quer que as pessoas que estejam lá com a gente virem casos reais, cases de sucesso. Então, essas pessoas virando cases de sucesso, a gente vai usar os cases dessas pessoas para poder vender mais. Tudo intencional. Mas esta edição vai ser a edição que vai ter esse preço e nunca mais vai voltar a ser esse preço, porque a gente está justamente querendo impulsionar essas pessoas para a gente ter esses cases e transformar a vida dessas pessoas. E já vejo esses cases, gravando podcast com a gente. Sim, é isso. Sendo visto, sendo reconhecido, vendendo mais. Não é, Joyce? Exatamente. Nossa, pra mim é o meu melhor resultado. Eu falo, meu maior mais sucesso do que dinheiro. É o sucesso dos meus alunos. O seu maior sucesso é o sucesso dos seus clientes, Perfeito. Não é? É isso. Brenda, obrigada. Eu queria que você falasse pra câmera como que as pessoas se conectam com você, qual é o seu Instagram, como que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais de você, do que você prega e da sua empresa. Então, deixa pra gente aqui, por favor. Primeiramente, muito obrigada por terem me recebido aqui com tanto carinho. Eu amo vir aqui, sou apaixonada pela Joyce, pelo Paulo, pelo legado que eles entregam. E branding também é sobre deixar um legado, né? Muito se fala sobre aparecer e é uma questão de ego. Na verdade, quando você não se posiciona na tua vida, você está deixando dinheiro na mesa, está deixando de transformar mais vidas. Então, branding é sobre legado. E tudo que vai rápido, tudo que chega rápido, vai embora rápido. Então, quando se trata de planejamento estratégico, de rede social, para de querer buscar o resultado rápido. Para de querer buscar aquela viralização rápida, porque ela vai embora rápido também. O que fica é o legado, é o que você gerou de transformação na vida dos seus clientes, o seu cuidado, a sua integridade, a sua coerência. Tá? Então lembra disso e muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Vocês me encontram nas redes sociais como Brenda Lezier, L-E-Z-I-E, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, LinkedIn. Nas minhas páginas do Instagram tem lá uma página que você ganha uma análise estratégica do teu marketing, dos teus resultados. Vai ser um prazer poder cuidar de você também com muito carinho. E obrigada, Joyce. Obrigada pelo carinho. Adoro você, sou sua fã de carteirinha. Meu amor. Feliz demais com tudo isso que está acontecendo na sua vida e que Deus te dê em dobro, em triplo, porque você é super merecedora. Amém. Muito obrigada por estar com a gente Amei, sempre, amei. tá bom? E se você gostou desse episódio, comenta aqui e deixa sua mensagem aqui para Brenda e vem com a gente pro próximo Up Day que vai ser sucesso. Estamos te esperando no Up Day. É isso aí. Até o próximo episódio, semana que vem. Um beijo.
Beijo. Tchau.